E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida do GuCash enfrentando o Fabiano Caruana. E esse é um matchup que eu tenho certeza que muitas pessoas estão ansiosas para ver, porque o Fabiano Caruana é muito provavelmente o favorito a ser o próximo desafiante ao título de campeão mundial. E tem muita gente que duvida que o GuCash consiga se segurar. No entanto, que partidas jogou GuCash ontem e hoje? O GuCash tá jogando demais, como você vai ver. Então, vamos lá. Vem peão em D4 por parte do GuCash. Fabiano Caruana responde com um cavalo em F6 a defesa índia. E o GuCash não joga o C4, que seria o principal, ele joga G3 optando pelo fianqueto do bispo de casas claras. Vem G6 por parte das pretas, bispo G2, bispo G7, cavalinho F3, roque e roque. Então, basicamente uma linha meio simétrica, mas as pretas optam não pelo D5, mas sim pelo D6, né? Jogando com um centro pequeno, vão jogar C6 na próxima. Vem C4 do GuCash, ocupando o centro do tabuleiro, C6 do Fabiano Caruana, cavalo C3 preparando para jogar o E4, e o Fabiano não quer permitir, então ele joga bispo na casa de F5. Até aqui isso já foi jogado diversas vezes, é uma linha que estava bastante na moda nos anos 70, vamos dizer dessa maneira, né? O GuCash vai preparar para jogar o E4 mesmo assim, então ele joga cavalo em E1, que é um dos lances teóricos aqui, preparando o E4. Vem A5 do jogador de pretas atacando o centro do tabuleiro, D5 por parte do GuCash pegando bastante espaço, e a estrutura de peões vai ser uma estrutura muito similar ao que você teria numa Índia do Rei, com os peões do jogador de pretas fixos nas casas escuras, então esse bispo vai ter uma certa dificuldade para jogar, mas como as pretas estão pegando espaço, tem uma ideia de jogar F5 eventualmente. Vem C por D5, C por D5, pretas optam pelo A5, que é um lance surpreendentemente bom aqui, é o lance top da máquina, né? Mas obviamente é porque essa posição já foi analisada anteriormente, e o GuCash joga o E4 atacando o bispo da casa de F5, e nessa posição, bispo em D7 já foi jogado, mas o Fabiano Caruana joga uma novidade teórica, essa posição já foi jogada 17 vezes, mas o Fabiano joga bispo G4, que é um lance novo. A ideia do bispo G4 é um lance bem posicional, bem bacana, é basicamente questionar se as brancas estão dispostas a jogar um F3. E o F3 é uma faca de dois gumes, que as brancas jogam, e depois o bispo volta para D7. Por que é uma faca de dois gumes? Porque brancas estabeleceram aqui todos os peões em casas claras, o que faz com que o bispo de G2 seja uma peça bem triste aqui na posição. Então você vai ver que essa posição vai ser jogada pelos temas de posição fechada, né? Esse daqui é o bispo bom, ele vai jogar bastante porque os peões das pretas estão em casas escuras, e esse daqui é o bispo bom do jogador de brancas, que vai jogar bastante porque todos os peões estão em casas claras, e os respectivos bispos maus só vão entrar no jogo se em algum momento a posição se abrir. Vem bispinha 3 do GuCash desenvolvendo. O Fabiano vai dar uma aula do que fazer aqui quando você tem um bispo bom e você quer ativá-lo. Ele joga cavalo em A6, tentando explorar as fraquezas nas casas escuras do GuCash, tentando jogar o cavalo na casa de C5. Ele vai primeiro apoiar o lance com B6. Vem cavalo em D3 por parte do GuCash, contestando uma ideia de cavalo C5, mas o Fabiano Caruana o apoia com o peão na casa de B6, como aludimos no passado, né? Vem B3 por parte do jogador de brancas. B3 é um lance um tanto quanto enigmático, sendo honesto, né? Eu não tenho tanta certeza do porquê que o GuCash sentiu a necessidade de jogar peão na casa de B3. Imagino eu que seria uma ideia de talvez jogar um A4 no futuro e plantar o cavalo na casa de B5, enfim. Vem cavalo em C5 do Fabiano Caruana. Claro, você pode trocar. No entanto, se você o faz, você simplesmente está trazendo o material para o centro do tabuleiro, está abrindo a coluna B para as pretas jogarem. Portanto, dama na casa G2, simplesmente apoiando aqui o cavalo. E agora vai começar a briga pela diagonal e o bispo bom por parte do Fabiano Caruana, que joga bispo C8, que é o melhor lance dessa posição. A ideia do lance bispo C8 é basicamente ativar o bispo ao longo dessa diagonal, jogando o bispo em A6, onde ele vai bater no cavalo, na dama e na torre. Então dá uma comparada na qualidade dos bispos de casas claras. O bispo das brancas tá mirando o peão de F, que não tá nem atacado. Se o peão se movimentar, vai mirar o peão de E, e se esse sair daí, vai mirar o peão de D, né? Então é um bispo que tem muita dificuldade de se ativar.
enquanto o bispo do Fabiano Caruana vai virar um monstro. No entanto, o bispo que de fato vai jogar por parte do Gukesh é o bispo de casas escuras. Vem cavalo B5 então por parte do Gukesh, argumentando que se bispo em A6 eu posso simplesmente apoiar o cavalo. É justamente o que a gente tem. Bispo A6, cavalo toma cavalo. Peão toma e A4 apoiando o cavalo na casa de B5 e de maneira alguma você gostaria de trocar esse bispo excelente por esse cavalo, porque senão o par de bispos do jogador de brancas pode acabar se tornando uma vantagem decisiva. No entanto, o cavalo está cravado, então o jogador de pretas com toda certeza vai tentar botar pressão na peça cravada de uma maneira ou de outra. Portanto, Fabiano Caruana joga cavalo em E8, é um lance multipropósito. A ideia é tanto liberar para jogar um F5, tendo em vista que o jogador de pretas, é claro, quer abrir um pouco a posição para que o seu bispo possa respirar, ele quer pegar espaço na ala do rei também, como é comum nessas estruturas de Índia do rei, mas também está na ideia de jogar cavalo C7, querendo botar pressão na peça que está cravada, né? E aqui o Gukesh vai jogar os melhores lances, ele joga bispo em D2. A ideia do bispo em D2 é tornar esse cavalo incapturável, né? Qual que é o ponto, né? Você está pressionando o peão de A. Então, mesmo que você ameace tomar o cavalo, dobrando peões, o jogador de brancas tomaria de peão, liberando um ataque da torre sob o peão de A. E, de repente, as brancas estão muito bem. Então vem dama em B6, ameaçando o cavalo uma segunda vez, e torre em C1, simplesmente o quê? Saindo da diagonal do bispo para preparar para tirar a dama dali. O torre em C1 é um lance muito bom, e como comentamos, né, se você simplesmente tomar, as brancas podem muito bem tomar de peão, liberando pressão sob o peão de A5, que vai se tornar um alvo muito fácil da gente ameaçar, né? Por consequência, as pretas jogam cavalo C7, pressionando o cavalo, e as brancas jogam bispo em F1, simplesmente mantendo a defesa do cavalo. Aqui, o Fabiano Caruana joga um H5, basicamente pegando espaço, e as brancas jogam um H4, fazendo a mesma coisa. E o Fabiano Caruana joga o F5, que é de praxe nesse tipo de estrutura de peões, buscando a abertura da coluna F e buscando também, dependendo das circunstâncias, se as brancas resolverem tomar, a libertação do bispo de G7 através da movimentação do peão de F. Então, o Gukesh resolve tomar, peão toma, e ele vai começar a explorar as casas fracas ao redor do rei do Fabiano Caruana. Pode parecer que esse rei tá fraco, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a posição é uma posição de centro fechado. É difícil de explorar a fraqueza do rei. Agora, quando isso daqui começar a abrir, meu amigo, o Fabiano Caruana vai se arrepender demais de ter movimentado esses peões na frente do rei. Vem bispo G5 do Gukesh, torre em E8 do Fabiano Caruana, alinhando a torre com a dama do Gukesh, preparando para jogar um lance como peão em E4. Então, o Gukesh joga torre em A2 simplesmente para sair da diagonal do bispo e ao mesmo tempo preparar para trazer essa torre para o ataque do Rei das Negras com uma ideia de torre na casa de G2 posterior. E o Fabiano Caruana decide abrir não com uma ideia do E4, porque nesse instante vai gerar fraquezas, mas sim com uma ideia de F4, que não era muito bem a maneira de seguir, né? Aqui o Fabiano Caruana precisava preparar um pouco mais para abrir a posição. Talvez ele precisasse jogar algo como torre na casa de F7, tirar o rei primeiro da coluna H, mas ele já vai direto, ele joga o peão na casa de F4. Então, a coluna G vai se abrir e o Fabiano Caruana estava na expectativa de que ele ia atacar por ela. Só que quem vai atacar por ela será o Gukesh. Outra ideia do F4, que provavelmente o Fabiano Caruana estava de olho, era ameaçar o peão fraco isolado de D5 com uma ideia de torre na casa de F5 depois da troca dos peões. Então a gente tem G por F4, E por F4 com tempo na dama do Gukesh. Presta atenção também no tempo, o Gukesh agora tá com 1 minuto no relógio, todo mundo fala que ele é muito pior sob pressão de tempo. Então o Gukesh joga dama na casa de C4, apoiando o peão. Rei H8 joga o Fabiano Caruana, saindo da coluna G e saindo da diagonal da dama também. Torre G2 joga o Gukesh. E nessa posição vem o erro fatal do Fabiano Caruana, que vai transformar a posição em um absoluto massacre tático. Nessa posição,
Fabiano Caruana joga a torre em F5, ameaçando o peão de D, e as brancas estão completamente ganhas, certo? Qual é a ideia? O torre em F5 é um lance muito ruim, porque o rei está completamente exposto, a torre está na coluna G, e agora o Gukesh joga bispo D3, não tá nem aí pro peão, porque ele quer cortar a casa de H7 do rei do adversário. Fabiano Caruana deveria voltar a torre para F8, mas um cara do top 10 não vai fazer isso. O cara do top 10, ele tem a sua ideia, ele vai tentar o contra-jogo ativo, porque se ele volta a torre para F8, ele tá consciente que o Gukesh vai com toda certeza converter a posição. Ele precisa criar caos no tabuleiro, porque tem 30 segundos no relógio o Gukesh, então ele joga a torre por D5. E nessa posição, o arremate do jogador de brancas é uma coisa de outro mundo. Aqui eu quero que você pause o vídeo. Eu quero que você tente encontrar o lance vencedor para as brancas. Não é o único lance vencedor, mas é o mais preciso. E eu vou te dar uma dica, é um sacrifício maravilhoso, é coisa de outro mundo, sério mesmo. Isso daqui é algo que o Mikhail Tal teria orgulho de jogar, né? Pausou? Eu espero que sim, e para vocês que foram capazes de encontrar o belíssimo, nossa, isso daqui é lindo, Bispo F6, meus parabéns. Qual que é a ideia de jogar bispo na casa de F6, entregando o bispo assim por nada, né? A ideia é que se bispo toma, tem dama por F4 e de repente você não tem uma defesa satisfatória para a ameaça de dama na casa de H6, checkmate. Então o que acontece se você defende com bispo G7? De repente tá tudo caindo, porque dama em F7 é um ataque quádruplo, né? Estamos ameaçando dama toma G7, checkmate, mas estamos ameaçando também cavalo por cavalo, ganhando o cavalo, ao mesmo tempo que dá um duplo nas torres, e o cavalo defende as torres que também estão ameaçadas pela dama, ou seja, tá tudo caindo por parte do jogador de pretas. E se você não aceita o bispo, né, o mais curioso é que o dama por F4 continua sendo ameaçado. Se você simplesmente não aceitar, a dama por F4 vai vir de qualquer forma com um dama na casa de H6. O mais incrível é que o Gukesh jogou o bispo na casa de F6. Só que ele jogou depois de um lance de preparação. Ele jogou rei em H1 primeiro, que é jogado nas linhas com bispo em F6 também, para poder liberar a casa de G1 para a torre. Vem bispo B7 por parte do jogador de pretas, o Fabiano Caruana alinhando o bispo nessa diagonal. Torre G1, cavalo toma cavalo por parte do Fabiano Caruana. E nesse instante, ao invés de tomar de volta, o Gukesh encontra exatamente o que a gente falou, bispo F6. E aqui é checkmate imparável em 5 lances. Não tem o que fazer, exatamente as mesmas linhas que a gente analisou. Então assim, a ameaça, claro, é simplesmente tomar na casa de G7, se você não fizer nada. Se você jogar rei G8 para sair do cheque, a gente toma de torre com cheque. Se você defender com torre G8, por exemplo, bispo por G7, não adiantou de nada, né? A gente tava ameaçando 2 vezes ali na coluna G, e agora a torre em H7 vai ser mate, porque tá apoiado pelo bispo. Ou, por exemplo, se você não jogar nada, né? De jogar torre e tomar bispo, torre na casa de G8 é checkmate. O Fabiano Caruana aceita o sacrifício, vem o dama por F4, como comentamos, ameaçando dama em H6, checkmate. Bispo G5, Fabiano Caruana tenta dar uma enrolada, jogando igual máquina, né? Entrega o bispo de volta para atrasar a ideia do checkmate. Torre por, dama na casa de D8 e torre em G8, sacrificando a sua torre. E depois de torre por, vai vir dama em H6, checkmate. Ou seja, depois do torre G8, o mate estava vindo no próximo lance, não importa o que for jogado. Fabiano Caruana abandona a partida e Gukesh ganha 2 partidas seguidas do seu provável desafiante ao campeonato mundial. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.